Quais são os cargos que vão estar na disputa eleitoral? Com a nova legislação, os candidatos precisam se adaptar às mudanças. Acompanhe as novidades no Regras do Jogo. Os cargos que a gente tem em disputa hoje são presidente da República, senador, governador de estado, deputado federal e deputado estadual. Deputado distrital também, por causa do Distrito Federal. São esses 5. As principais regras são aquelas que estão previstas na Constituição Federal, são o que a gente chama de condições de elegibilidade, né? São requisitos que a pessoa tem que ter para poder concorrer. Então, você precisa ser brasileiro, você precisa ter uma certa idade, você precisa ter título de eleitor, você precisa ser filiado a partido político. Isso você tem que fazer para apresentar o registro de candidaturas. Só que para você apresentar o registro de candidaturas, você tem que ser escolhido por um partido político. Bom, os candidatos primeiro têm que ter muito cuidado com o que pode e o que não pode ser feito em termos de propaganda eleitoral, que costuma chamar muita atenção da fiscalização do TRE ao longo não só da campanha, mas principalmente na pré-campanha. Tá? É preciso observar o que a legislação permite que ele faça. Ele já tem uma série de regras de certidões que eles têm que apresentar, eles têm a questão da prestação de contas ao longo do período eleitoral, quer dizer, são uma série de regras que eles têm que cumprir para garantir que a candidatura deles siga de maneira adequada. O regime constitucional brasileiro prevê que a filiação partidária seja um dos quesitos que a pessoa tem que cumprir para ser candidato. Então, ainda que você possa ter uma opinião favorável ou não ao candidato avulso, hoje a legislação brasileira impede. Então, se você quiser fazer candidatura avulsa no Brasil, você tem que mudar a legislação, mais especificamente a Constituição Federal. O candidato que é considerado impugnado, ele pode recorrer, tá? Ele tem até as últimas instâncias, ele pode ir até o Tribunal Superior Eleitoral para recorrer dessa decisão. Normalmente a decisão sai em primeira instância, que é no Tribunal Regional, e ele tem até o Tribunal Superior Eleitoral para recorrer. O nome dele continua aparecendo na urna, os votos dele são computados, mas num primeiro momento eles não são considerados como votos úteis. A substituição de candidaturas pode ser feita em alguns casos, como por exemplo a renúncia da pessoa, a pessoa se candidatou e renunciou, a pessoa faleceu, o registro dela foi indeferido, questões de inelegibilidade, várias situações que interferem no registro de candidaturas podem levar à substituição do candidato. Essa substituição ela tem um prazo, ela só pode ser feita por indeferimento do registro, por renúncia, 20 dias antes da eleição. A lei da ficha limpa ela foi um avanço, principalmente em relação ao prazo, né? Antigamente a legislação previa que você ficava inelegível por 3 anos a contar da eleição. Então, não tinha o caráter de punição propriamente, porque a pessoa que cometeu uma irregularidade numa eleição poderia concorrer ao mesmo cargo na eleição seguinte. Então, a legislação, a lei da ficha limpa veio para aumentar esse prazo. Ele se tornou 8 anos. Só que o que acontece? Ele trouxe uma série de outros quesitos para você fazer que a pessoa esteja inelegível. E deu esse prazo de 8 anos para todos. Então, você pode ficar inelegível desde um crime cometido contra a administração pública, desde crimes graves, por exemplo, homicídio, latrocínio, quanto renunciar ao mandato eletivo para fugir, por exemplo, de um processo na Câmara de Vereadores, na Alerj, quanto você ser expulso do seu órgão profissional.